Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos nessa manhã, nesse dia, pelo resto da eternidade. Queria pedir ainda para um ou dois irmãos levantarem as suas vozes, clamando ao Senhor por esse tempo, clamando ao Senhor para que Ele fale conosco, clamando ao Senhor para que Ele realmente abra os céus para nós nesta manhã. Que o Espírito Santo venha passear no nosso meio, em nós, realmente suscitando aqui um louvor genuíno ao nome do nosso Senhor Jesus. Amados, eu não me canso de dizer, o Senhor Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. E qualquer coisa que nós tentarmos fazer por nós mesmos não vai agradar a Ele. Então precisamos e temos que clamar que o Espírito Santo realmente nos conduza para que seja um louvor genuíno, uma adoração genuína, que agrade o nome do nosso Senhor. Bendizemos mesmo o Teu santo nome, Senhor. Glórias a Ti, porque o Senhor preparou esse tempo para nós. O Senhor preparou essa mesa para nós. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Nos conduza nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Realmente queremos ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito passeie em nós e entre nós, suscitando em nosso meio adoração, louvor genuíno ao Teu santo nome. Conduz o Teu povo, Senhor, nesta manhã, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém. Irmãos, como nosso irmão Luiz, vez ou outra ele fala, não é um chavão de retórica ou um clichê, mas eu preciso dizer para os meus irmãos uma vez mais, que preciosa oportunidade que o Senhor nos concede. Se nós pararmos para analisar, pararmos para pensar, é uma preciosa oportunidade. O Senhor nos permitir nos reunir em torno do Seu santo nome, de poder fazer memória dessa obra perfeita, maravilhosa que Ele mesmo fez. E nós sabemos e já temos conhecido que foi o nosso próprio Senhor Jesus que instituiu esse tempo. No relato que está registrado no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vemos ali o Senhor próximo da hora da sua morte. Lá naquele cenáculo, reunido com os seus discípulos, Jesus, ele diz assim, a passagem, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Na continuação do texto diz assim, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então vejam aí, irmãos, aí está a ordem do nosso Senhor para nos reunirmos a fim de partirmos o pão e tomarmos do cálice, fazendo memória dele e da sua grandiosa obra. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele ainda acrescenta algo que é muito precioso. Ele diz lá assim, verso 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, esse termo anunciais quer dizer fazer conhecido. Então que nesta manhã o Espírito Santo realmente possa passear em nós e no meio de nós e nós possamos fazer conhecida a morte do Senhor, que nós possamos anunciar a morte do Senhor. E eu te pergunto, de que modo que nós vamos fazer isso? Anunciar a morte do Senhor, se não louvando, adorando, bendizendo o nome dEle, e bendizendo-o pela obra que Ele fez em nosso favor. É dessa forma que nós vamos fazer conhecida a morte do Senhor Jesus, a sua obra grandiosa, aquilo que ela veio fazer em nossas vidas. Meus irmãos, eu não disse para os irmãos que é uma preciosa oportunidade? Então nós vemos
quão preciosa é. Cada um de nós aqui podemos fazer conhecida a morte do Senhor. Que bênção. É uma preciosa oportunidade. Então, que o Espírito Santo nos conduza. Eu queria convidar meus irmãos para abrir a palavra em 1 Coríntios, lá no capítulo 11 mesmo, verso 23. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Se os irmãos observarem essas palavras que estão escritas aqui nessa passagem, elas são muito semelhantes ao texto que nós acabamos de citar lá de Lucas. Paulo está aqui tratando com os irmãos acerca da ceia do Senhor. E nós não queremos aqui entrar no mérito do que ele está tratando, qual que é o assunto que ele está levando em conta, mas nós queremos realmente olhar para essas palavras que ele mesmo escreveu, as quais aqui, inclusive, na minha Bíblia, aparecem em vermelho como sendo palavras do Senhor. Inclusive, ele fala ali no verso 23 que ele recebeu isto aqui que ele escreveu do Senhor e entregou para aqueles irmãos. E se você observar aqui, especialmente o verso 25, você vai ver que está escrito referente a um cálice do Novo Testamento. Em algumas versões, fala de uma nova aliança. E, meus amados, não foi por acaso que o Senhor Jesus ele instituiu a ceia no período de festa da Páscoa. Porque a Páscoa ela marcava para os judeus a sua libertação da escravidão do Egito. Quando Deus libertou o seu povo através daquelas pragas que foram lançadas naquela nação que mantinha o povo de Israel cativo, escravos lá naquela terra, no Egito. Especialmente a última, que foi a morte dos primogênitos. Logo mais nós vamos dar uma olhada nesse relato para tentar extrair dali algumas das maravilhas que estão ali escritas. Um texto muito precioso. Mas o ponto, meus irmãos, é que Jesus iniciou com isso uma nova e perfeita aliança. Jesus transformou a ceia pascal, que comemorava a libertação do Egito, em uma comemoração de uma libertação infinitamente maior e mais completa. Amados, a Páscoa instituída no livro do Êxodo era apenas um prenúncio da verdadeira Páscoa, que é Cristo. Quando comemos do pão, que faz referência do corpo, e quando bebemos do vinho, que nos remete ao sangue de Cristo, nós nos lembramos da eterna e espiritual redenção que ele comprou através do seu sacrifício. A festa da Páscoa ela celebrava a libertação temporária e física da antiga aliança. Já a ceia do Senhor, essa mesma que nós estamos agora aqui participando, ela comemora uma libertação permanente e espiritual. Essa é a nova aliança que o Senhor inaugurou naquela ceia com os seus discípulos, quando ele toma o pão e diz: esse é o meu corpo que é entregue por vós. E quando ele toma o vinho e diz: esse é meu sangue que é derramado por vós, ele diz: fazei isto em memória de mim. Ele está inaugurando então essa libertação permanente espiritual, uma libertação maior e melhor do que aquela de Êxodo 12. Aquela libertação de Êxodo 12 ela era temporária, ela foi física, mas a que nós recebemos do nosso Senhor, ela é espiritual, ela é eterna. Meus irmãos, ela é eterna. Isso não entra na nossa cabeça, nós não fazemos a dimensão do quão grande é essa libertação. De quão grande dádiva o Senhor nos concedeu através da instituição
dessa nova aliança que está aqui representada no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Que maravilha, meus irmãos. É algo que nós precisamos realmente considerar. O que nós vamos fazer agora então é olhar lá para o texto de Êxodo 12, ver ali alguns detalhes acerca daquela libertação, a qual nós tratamos aqui como uma libertação provisória, física. E vamos realmente tentar traçar um paralelo aqui com a libertação que o nosso Senhor nos fez na sua cruz, uma libertação permanente, eterna. Êxodo 12, a partir do verso 1. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, estes vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festas ao Senhor nas vossas congregações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui, meus irmãos. Então aqui nós temos uma série de instruções que o Senhor dá ao povo de Israel acerca daquela última praga, acerca da instituição da Páscoa. E tem aqui alguns detalhes que são muito lindos, e quando a gente compara com a obra que Cristo fez em nosso favor, realmente o nosso coração ele se enche de alegria. E o primeiro que eu queria destacar aqui é que essa refeição que o Senhor pediu para que fosse feita era uma refeição de cunho familiar. Se você observar, a palavra diz ali para nós que cada família deveria tomar o seu cordeiro, e que ela deveria calcular o cordeiro para o número de vidas daquela casa, né, para que não sobrasse nada, para que o cordeiro fosse totalmente consumido. A única exceção a isso é quando a família fosse muito pequena, que daí ela poderia então se ajuntar com seu vizinho, e eles ali comerem então daquele cordeiro pascal juntos. Mas estudando a respeito dessa questão aqui, alguns irmãos eruditos falam que mesmo quando as famílias se ajuntavam, para que se preservasse ali aquela refeição familiar e de cunho doméstico, ficava uma família de costa para outra. Cada uma tomava a sua parte e participavam daquela refeição pascal. E o que isso realmente quer dizer para nós? Quando a gente trata isso à luz da obra de Cristo, à luz desse momento, é que essa refeição que o Senhor nos preparou,
é uma refeição também de cunho familiar, de cunho doméstico. Mas daí talvez você vai me dizer assim, mas nós aqui não somos famílias uns dos outros. Somos sim, em Cristo nós somos uma família. A palavra realmente deixa isso muito claro, que quando nós cremos no Senhor, nós se tornamos a família de Deus. Todos temos aqui aqueles que creem por Pai a Deus. Inclusive, se a gente for ver, Gálatas fala para nós, né, na linguagem de Paulo, fala assim, vai dizer que nós devemos fazer o bem para todos, mas principalmente aos da família da fé. Somos uma família, uma grandiosa família, e essa refeição é de cunho doméstico também. É para uma família se deleitar, se aproveitar dessa refeição que foi preparada pelo nosso Senhor. Inclusive, Paulo também falando em Romanos, ele diz que nós não recebemos que nós recebemos o Espírito de adoção, e por meio dele nós podemos clamar, Abba, Pai. Se nós podemos clamar, Abba, Pai, para o mesmo Deus, nós somos famílias. E nós queremos, então, nessa manhã, participar desse momento como uma família santa do Senhor. O Senhor preservou isso para nós e Ele preparou essa refeição para que nós possamos partilhar dela juntos. E grande dádiva, meus irmãos. Somos uma família do Senhor. Por meio do Espírito que nós recebemos do Senhor de adoção, nós podemos clamar, Abba, Pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Abba, Pai, ou Papai, por meio dessa obra de Cristo. Somos uma família, uma grandiosa família. Talvez uma família imperfeita, nenhuma família perfeita. Mas somos uma família e podemos participar desse momento que é uma refeição de cunho doméstico, uma refeição de cunho familiar. E nós podemos participar delas porque Cristo morreu na cruz por nós e nos fez essa grandiosa família. Segundo ponto que eu queria destacar, também um ponto belíssimo. A palavra que nós lemos aqui diz que o cordeiro ele deveria ser sem mácula. O cordeiro que deveria ser sacrificado, ele deveria ser sem mácula, ou seja, sem defeito físico, deformação, enfermidade, etc. E nós temos conhecimento que isso aponta para a impecabilidade do Cordeiro de Deus. Seu caráter moral irrepreensível. E é tão interessante que quando a gente olha para o julgamento do Senhor, talvez falou da boca para fora, mas Pilatos diz àquela multidão, eu não vejo culpa alguma neste homem. E realmente não via, porque o nosso Senhor não tinha culpa de nada, ele era santo. Ou melhor dizendo, ele é santo. Inclusive a própria mulher de Pilatos fala para ele assim, olha, não se envolva com esse justo não. Dá um toque nele, não se envolva com esse justo. É o nosso Senhor é justo. Ele é sem pecado. Hebreus ainda vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, das nossas fraquezas, mas um que semelhantemente a nós foi tentado em todas as coisas, mas, um detalhe muito importante, sem pecado. O nosso Senhor ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não cometeu pecado. O nosso Senhor é esse cordeiro mesmo, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Um cordeiro pronto, o cordeiro de Deus que foi imolado. Muito, muito interessante. Pedro ainda vai nos dizer que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo precioso sangue. Aí ele continua falando, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Esse é o nosso Senhor, esse cordeiro de Deus, precioso, sem defeito, sem enfermidade, sem pecado, que se ofereceu por nós na cruz, que tomou o nosso lugar, que morreu no nosso lugar, para que nós, então, pudéssemos ter vida e vida em abundância. Meus irmãos, que privilégio realmente, que maravilha é poder participar desse momento. Tem outros detalhes que a gente podia tocar aqui, mas eu queria só mais dois, só vou citar aqui mais alguns. Por exemplo, a palavra fala que o cordeiro, que nós lemos aqui, a palavra fala que o cordeiro ele
era separado aos 10 dias do mês, e ele ficava ali guardado até o 14º dia. Os irmãos eruditos que estudam a palavra dizem que isso era para analisar realmente se esse cordeiro era sem defeito, sem mancha, sem mácula. E quando a gente olha para o Senhor Jesus, Pedro mesmo vai nos dizer que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas revelado a nós nesses últimos tempos, por amor de cada um de nós. Nosso Senhor, ele já foi separado antes da fundação do mundo como Cordeiro de Deus Santo, mas revelado agora. E com certeza ele passou por todas as investigações possíveis para ver se nele não tinha mácula, não tinha defeito algum mesmo. Inclusive, antes da sua morte, ele se apresenta diante dos sacerdotes. E quando você levava um cordeiro para ser sacrificado diante dos sacerdotes, eles faziam exatamente isso. Verificavam se ele tinha defeito, sem mácula, sem ruga, sem mancha. O nosso Senhor passou pelo crivo daqueles sacerdotes. É lógico que eles julgaram o nosso Senhor culpado, mas, enfim, nós conhecemos a história e sabemos que o nosso Senhor é santo, que ele não tem mácula, não tem ruga, não tem mancha, que ele é perfeito. Um outro ponto aqui que eu queria destacar rapidamente é que o cordeiro ele deveria ser sacrificado à tardinha, como a palavra mesmo que nós lemos aqui nos diz. E os irmãos sabem que o nosso Senhor também foi sacrificado à tarde. Às 3h ele entregou o seu espírito, ele morreu. Meus irmãos, que identificação preciosa, que detalhe maravilhoso. Eu lembro para os meus irmãos que Êxodo 12 é a sombra da realidade que Cristo é. Uma realidade maior, melhor, uma realidade realmente que precisa impactar os nossos corações, precisa trazer alegria para esse tempo, adoração. Mas os dois últimos pontos que eu queria destacar, queria que meus irmãos virassem a página aí, fossem para o verso 22 e 23. A palavra diz assim para nós: então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O texto que nós lemos aqui agora fala de tomar do sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas. Porque a palavra diz que quando o anjo da morte, o destruidor, passasse e o Senhor visse aquele sangue na verga das portas, aquela casa ele passaria direto. Não entraria e não feriria o primogênito que ali estava. E quão belo é isso, meus irmãos. Porque a gente sabe que a Páscoa, nós já temos escutado isso de alguns outros irmãos aqui. Páscoa significa passar por cima. Mas aqui nesse exemplo nós vemos que não foi um passar por cima simplesmente, aleatoriamente, porque o Senhor quis. Mas foi um passar por cima porque tinha ali na verga da porta um sangue de um animal inocente. E aquele sangue identificava que naquela casa o anjo da morte, o destruidor, não poderia entrar. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, é para a gente realmente ficar de joelhos, porque o sangue que Jesus derramou na cruz, ele nos cobriu, ele nos cobriu. E quando o Pai olha para nós, ele vê o sangue do seu Filho. Então, por isso, ele pode nos perdoar totalmente. Por isso ele pode nos dar a vida eterna, porque ele olha e vê o sangue do Cordeiro de Deus, justo, santo, maravilhoso, sobre nós. Meus irmãos, a morte já não é praticamente nada para nós, porque o Senhor mesmo fala que aquele que morrer e crer nele viverá para sempre. A morte é uma passagem, porque o Senhor derramou seu sangue na cruz, e o sangue dele nos capacita a ter uma vida eterna ao seu lado. Meus amados irmãos, esse sangue nos livrou da ira de Deus,
como livrou os primogênitos da ira de Deus, ele nos livra também da ira de Deus. Os nossos pecados mereciam a ira de Deus, mas o sangue de Cristo nos cobriu, nos limpou. E quando o Senhor olha para esse sangue sobre nós, ele passa por cima. Mas vocês vejam que não passar por cima aleatório ou sem que as nossas transgressões fossem julgadas em alguém. Os nossos pecados, eles foram julgados e condenados em Cristo Jesus. E porque o Senhor Jesus foi obediente ao Pai até a morte, nós podemos então, como eu já disse, ter vida e vida em abundância. E é exatamente isso que nós viemos comemorar aqui, a morte de Cristo, a vida eterna que Ele nos concedeu, essa obra grandiosa que Ele fez em nosso favor. Que preciosidade, irmãos. Um outro ponto que eu achei muito interessante, que eu queria que os irmãos colocassem os olhos aqui por um momento. Se você olhar para o verso 30 desse mesmo capítulo, diz assim: E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Agora eu quero que vocês olhem para o verso 27, e diz assim: Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Veja que quão grande discrepância nós temos aqui. No Egito tem clamor, tem choro, enquanto que em Israel tem adoração. E sabe por que tem adoração? Porque o sangue na porta identificou eles. E o anjo destruidor não entrou. No nosso caso é dessa mesma forma. O sangue de Jesus nos cobriu e nos limpou. Então nós devemos ter adoração a esse Senhor. Esse Senhor maravilhoso, misericordioso, que fez essa obra grandiosa em nosso favor. Meus irmãos, é algo que realmente precisa tocar o nosso coração. Preciosa obra. Naquele julgamento final em que todos passaremos diante do Senhor, nós já fomos realmente absolvidos pelo sangue de Cristo. Enquanto que o mundo, que é a figura do Egito, vai ter clamor, vai ter ranger de dentes. Meus irmãos, que precioso. Que precioso é podermos nos reunir em torno dessa mesa e saber que ela representa tudo isso. O corpo e o sangue de Cristo. Numa realidade espiritual, nós podemos nos apropriar dele, nós podemos nos alimentar dele, nós podemos adorá-lo porque ele fez essa obra grandiosa em nosso favor. O sangue dele nos cobriu, nos limpou e nos purificou, e por isso nós temos esperança, porque ele fez essa obra tão maravilhosa. Mediante essas verdades tão lindas, irmãos, qual será o nosso reagir? Vamos ter adoração como teve o povo de Israel, a saber que os primogênitos foram realmente salvos por conta daquele sangue na verga das portas? Precisamos ter uma adoração maior e melhor do que a deles, porque nós recebemos uma salvação maior e melhor do que a deles. O sangue de Cristo nos possibilita essa salvação. O irmão Luiz, recentemente, ele disse em outro contexto que nós não tínhamos o direito de viver vidas medíocres diante de uma tão grande salvação. E eu queria parafrasear isso que ele disse e quero dizer para meus irmãos que nós não temos direito de ficar indiferentes nesse momento diante de uma tão grandiosa obra de salvação. Meus irmãos, louve, cante ao Senhor, Ele é digno. Levante as suas vozes em oração, em adoração. Se não é no seu próprio lugar, no seu coração, louve, adore o Senhor, se derrame diante dEle, Ele é digno. Ele fez uma obra tão grandiosa em nosso favor. Veja só que espetacular, irmãos, a sombra e a realidade. Jesus, quando instituiu aquela ceia, Ele trouxe a nós essa realidade maior e melhor.
essa ceia realmente nos remete para esse sacrifício eterno, espiritual, duradouro. Que o nome do Senhor seja louvado nessa manhã em nosso meio. Amém.